Inicialmente, primeiramente, segundamente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui, tá certo? E o que eu poderia falar, eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar isso. Eu peguei todos os artigos relativos às artes cênicas e fechei numa obra. Consequentemente, só existe essa literatura sobre o teatro regional. Olha, presta atenção, essa obra aqui é a primeira obra do Ditado do Amapá, infantil. As ilustrações são minhas. Eu fiz com um objetivo, de não desmotivar a criança em função dos traços. Então eu trabalhei com linhas e círculos. Trabalhei traços simples, linhas e círculos. A estrela e a rã, tem uma filosofia essa história. E ela saiu colorida porque foi a Universidade Federal do Amapá que produziu essa obra. Okay? E essa obra aqui, sobre arte cênica no Amapá, é a primeira obra sobre esse tema também, sobre essa área de conhecimento. Isso aqui já está praticamente dele. Esse aqui está praticamente esgotado, se eu tiver teste no mundo. E aí depois, publiquei Brincando com Linhas, também colorido, mas foi pela Fundap, que era a fundação da universidade. Eu publiquei Brincando com Linhas. Esse trabalho aqui, ele surgiu em função de mim, do meu trabalho em sala de aula. Eu trabalhei vários anos com magistério. E no magistério, meus alunos, quando eu trabalhava com tudo. Eu trabalhava com desenho, eu trabalhava com teatro, eu aprendi a fazer dobraduras, trabalhava com tudo. E os alunos geralmente quando faziam assim, a linha deitada, a linha em pé. Olha, porque a gente do céu, linha deitada, a linha em pé. Quer dizer, eu não sabia nem definir conceitualmente a linha, que é a linha vertical e a linha horizontal. Em função disso, eu escrevi essa obra, que é Brincando com Linhas. É um personagem que é a aranha, e a aranha vai fazendo sua teia, com linhas retas, com linhas curvas, e ela termina na casa dela. Né? E é esse desenho aqui. Ela termina em casa. Mas ela desce numa linha vertical, faz uma linha horizontal, faz uma linha inclinada, faz linhas curvas e vai fazendo a teia dela. Então, essa obra aqui tem as ilustrações do menino que é o Jorge Souza, foi nosso aluno aqui no curso de Educação Artística, o Jorge Souza. E essa aqui é minha. E essa aqui é Teatro de Bonecos. Esse Teatro de Bonecos também foi pela Fundap, é de 2001. Isso aqui também está praticamente esgotado. Se eu tiver 10 dessa caixa de couro que eu tenho em casa, eu tenho muito. Essas primeiras 3 obras. Essa daqui eu tinha, olha, hoje para você ter um bolsista na universidade é difícil, né? Parece que eu tenho 5 bolsistas. O Maicon foi meu bolsista nesse projeto, que está no Sebrae. Vocês conhecem o Maicon? Maicon Machado? Foi meu bolsista na época. Isso aqui eu viajei mais de 4.000 quilômetros dentro do estado do Amapá. Colegas nossos aqui, que são professores ainda hoje, só conhecia Macapá e Santana. Passaram a conhecer o estado, uns polos, na época do Capiberibe, quando ele fez os cursos no interior, que era fundado pela universidade, e para capacitar professores do estado, né? E aí foi quando a turma aqui, que era daqui, passou a conhecer o estado, já conhecia muito antes do pessoal, porque eu viajei em todos os municípios. Isso aqui é uma obra que também está praticamente esgotada. Ensina a você construir bonecos na sala de aula. Eu tenho isso aqui em função da minha experiência, porque eu aprendi a fazer bonecos com papel machê, papel machê. Só que é um trabalho demorado. E eu crio aqui algumas técnicas para você fazer, tendo como ponto de partida a tua aula de educação espiritual de arte na escola. Só que ele está praticamente esgotado. E aqui também eu falo dos municípios, né? Porque alguém de fora que pegar essa obra, aí vai ver que tem o estado do Amapá,
tem tudo aqui. Os municípios que eu fui, né? As comunidades do Tamor. Então aqui eu rodei quase 4.000 quilômetros, aliás. E essa aqui é a minha terceira obra infantil, a Ovelha Molhada. Para colorir, é do Jamerson, que foi aluno aqui do curso também. Jamerson Márcio, que está na escola oportunária, está ele aqui, tá? Ele fez as ilustrações, ok? A Ovelha Molhada. Tem mais 13 obras infantis, ou seja, se eu tiver daqui a 13 anos, eu tenho condições de publicar uma obra a outra. Está vendo como é? E esse aqui é de poesias. É a minha segunda obra de poesias. A terceira está chegando e uma quarta eu já escrevi várias coisas. Porque meu neurônio, eles são assim, criados o neurônio das adrenalinas. Aqui são poesias. Tem poesias sobre Macapá. Esse livro aqui, vocês observam, não é difícil publicar. Quem é de música, publicar um CD, é lançar um CD, né? Esse livro aqui, eu solicitei a um aluno também, que é do Goiapó, de Aço de Cobre, para fazer vários desenhos das poesias, entendeu? Ele desenhou, eu dei um cachê para ele, coisa e tal, e coisa vai. Aí passou o tempo, solicitei a 3 pessoas para montar essa obra, sempre deixava pela metade, aí terminei fazendo em 2010. Aí já as gravuras só usei a primeira vez, já não dá mais para que é Rocha. Esse bebê Oi? O nome dele é Teoclides. Teoclides. Conhece Teoclides? Pois é, chama Rocha. Até mandou colocar aqui. Teoclides Alberto Rodrigues Rocha, artista plástico e vanguardista. Mandou colocar aqui, tá vendo? E esse daqui, que é ele e a Rainha do Vale. Rainha do Vale, porque o escritor tem que saber colocar um título, né? Rainha do Vale é uma cidade, que é a minha cidade, que eu morei 12 anos lá na minha adolescência, né? A minha época na minha juventude. Então, eu e a Rainha do Vale, por quê? Porque Itabaiana, que até tem um Itabaiana na parede do Sergipe, que é a terra de Zé da Luz, poeta popular, conhecido no Brasil, o livro dele, em 1933, foi prefaciado por José Vitor, para ter uma ideia. Ele tem uma tradução de 2 obras: Brasil Caboclo e O Sertão em Carne e Osso. E ele é famoso, né? Tem as poesias malucas interessantes. E é a terra de Sifuca, que é aquele sanfoneiro que faleceu em 2006. 26 de dezembro de 2006. E eu resolvi escrever para a minha. Não. Sifuca. Aí eu conto aqui nessa, por exemplo, só falando um pouquinho, eu conto aqui, frente a frente com o mestre Sifuca. Eu morava aqui numa casa, né? E aqui nessa casa era a família de Sifuca. E toda vez que ele chegava a Paraíba, de viagem do exterior, tudo que é lugar, ele vinha em Itabaiana. E Itabaiana, onde era que ele ficava? Ele ficava na casa de familiar dele. Então, ele estava em casa, não tinha paparazzo, não tinha nada dessas coisas. Nem jornal tinha na cidade, hoje já tem um jornal. E o que é que acontecia? Eu conhecia demais a família dele, uma sobrinha dele também. Aí a gente ia para a casa dele, à noite ele pegava a sanfoninha, tinha um terraço, e começava a tocar sanfoninha. Aí quer dizer, são experiências que você não esquece e que contribuem para a tua formação. E eu ficava lá, numa muretazinha que existia, o povo lá sentado, e vendo o cara tocar, nem sabia que ele era famoso, né? Mas via lá o cara na sanfona, coisa mais bonita do mundo. E aí, essas experiências eu conto aqui, nessa obra, que é Eu e a Rainha do Vale. A Rainha do Vale é Itabaiana, a Rainha do Vale do Paraíba. Então, eu morei 12 anos nessa cidade, só que eu nasci no Rio Grande do Norte, mas eu me considero paraibano e hoje já sou amapaense, né? Vamos ver se um dia eu recebo o nome de cidade do Amapaense, porque Amapaense eu já sou, estou há 17 anos aqui, né?
eu conto essa história. Isso aqui é uma espécie de romance autobiografado, que é isso que fez José Lino Rego em toda a sua obra. Contou sua história, mas mostrando qual é o grande segredo de José Lino Rego. Ele revela na obra dele o ciclo da cana-de-açúcar. Quando é engenho e passa para a usina. O que é fogo morto? Que vocês já ouviram falar nisso? Fogo morto é uma obra dele. Fogo morto é o engenho. Fogo morto acabou-se. Aí passa a usina e o engenho se acaba. Então, qual foi o grande segredo de José Lino Rego? Foi exatamente esse. Na obra dele, a partir de meus verdes anos, o moleque Ricardo, tudo mais, o Fogo Morto, ele revela na obra dele, contando a história dele, o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. Como foi que se deu. Então, o que é que acontece? Ele mostra a história social. E o que é que eu faço nessa obra? Eu discuto a sociedade da época. Eu trago uma sociedade que não é mais essa de hoje. E não sei se era mais mentirosa do que essa, ou se essa é mais mentirosa do que aquela. Né? Porque essa sociedade aqui, eu coloco a sociedade que eu. Então, como é que eu começo a escrever? Primeiro, o escritor tem que escrever para alguém ler. Tem que saber que está escrevendo para alguém ler. Ele não pode escrever para ele. Quando o escritor escreve para ele, quando você pega a obra, você lê o primeiro capítulo e não consegue mais avançar. Muitas vezes acontece isso. Então, o escritor tem que saber escrever para outra pessoa. Então, tem que saber escrever para outra pessoa. Onde é que começa aqui? Esse livro. Esse livro é sobre a minha cidade, Itabaiana. Mas eu começo onde eu nasci. Na verdade, eu começo na Lua. A primeira frase, vou ler para vocês, é uma frase famosa. A primeira frase desse trabalho aqui bom, primeiro eu cito o Roberto Ribeiro. Todo menino é um rei, também já fui, que é uma música. Todo menino é um rei, então eu também já fui, né? Então veja bem, a primeira frase que vocês conhecem, eu tenho certeza, este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Eu começo na Lua, falando da conquista